Então, boa tarde. Obrigada ao João Pedro por esta apresentação e por me fazer aqui companhia também nesta mesa. E estou muito bem convosco, sinto-me muito bem convosco aqui durante este dia, neste programa que é uma celebração da beleza. Algo de extraordinário aconteceu aqui no início da tarde, em que nos sentimos certamente todos muito mergulhados no mistério que é a vida e no mistério que é a beleza, e sinto a responsabilidade enorme e até a tristeza de ter de vos desinstalar desse céu ao qual no qual nos sentimos tão confortáveis há tão pouco tempo, para agora darmos um trambolhão por aí abaixo, porque experimentada a beleza do encontro, da emoção, da palavra, da dança, da imagem, do canto, talvez eu não esteja agora à altura de vos manter nessa busca e nesse encantamento da beleza. Isto dito, e já que pela primeira vez na vida me disseram, não disseram assim, mas disseram: tens tempo, Isabel? Nunca me disseram isso no início de uma conferência. E ali o Sr. Dr. Mário queixou-se, não, tanto precisava de tempo há pouco, agora eu tenho tempo. Foi o que me disseram, não foi? Pronto. Mas eu respeitarei o tempo que me foi dado, até porque teremos certamente ainda um dia grande pela frente, ainda há muitas atividades pela frente e também não vos quero maçar muito. Mas assim já estarei convosco com uma outra tranquilidade que não sentia antes, porque tinha receio também de ultrapassar o tempo. Então eu começaria por o tema que me foi proposto e que vem muito bem pensado. Parabéns pela organização, parabéns pelo programa tão bem articulado, tão consistente que foi elaborado. O tema que me foi proposto é o encontro com a beleza, conseguem ver ali também, o encontro com a beleza e com o Deus que nos habita, ser sacramento com e para os outros, ou a vivência da caridade. Um longo título em que eu vou começar por, durante um longo tempo, considerar algumas destas expressões, destas palavras, de um modo assim solto, descosido, sem grande coerência interna e entre aquilo que eu vos vou dizendo, simplesmente para repousar um pouco convosco sobre algumas palavras. Por exemplo, sendo uma delas a beleza, alguma reflexão assim solta sobre a beleza, para depois, mais à frente, num outro tópico, encontrarmos esta beleza de um modo mais sistemático, mais articulado. Assim como a questão do sacramento. Agradeço ao Sr. Dr. Mário, que nos brindou com uma excelente, rigorosa e claríssima abordagem na sua conferência de toda a temática também ligada com o sacramento, e que não é uma introdução, já é a lição de sapiência, e eu limitar-me-ei a beneficiar desses seus contributos. Mas para começar, eu queria dizer-vos que me comove as entranhas viver no planeta Terra, num arco temporal, em que, do registro de uma desmesura antropocêntrica, quero dizer, de um excesso de crispação sobre o humano, que a modernidade gerou, se passa na segunda metade do século XX, durante a qual eu nasci, e neste século XXI infante, para um despertar em sobressalto da consciência ecológica planetária. Observo com alegria e expectativa este progressivo despertar das consciências para a dimensão planetária e cósmica da mais ínfima vida e das relações intrínsecas que ligam todos os seres com laços inscindíveis de vida comum. É emocionante ser agente e testemunha desta mudança de paradigma. Não percebemos ainda bem que mudança é esta. Não percebemos ainda bem que horizonte se desenha diante de nós. Costumo dizer que há um grande teólogo que se chama Karl Rahner, não é para aqui muito chamado, mas que costumamos dizer que ele operou uma viragem antropológica da teologia, isto no século XX. Eu diria que o Papa Francisco operou a viragem ecológica da teologia no século XXI. E agora, a partir destes tempos, viveremos sob essa referência também. O horizonte de realização da vida humana, da nossa vida, alarga-se
E os conceitos antropológicos, os conceitos para o humano, conceitos ligados com a vida boa, não é com a boa vida, com a vida boa para todas as criaturas, revela para o humano, portanto, essas categorias relativas ao humano, começamos a pensar de que modo é que as podemos, de que modo as podemos alargar e estender a todas as outras criaturas, a todas as criaturas que habitam o planeta e o universo. Esta consciência é ao mesmo tempo fascinante e tremenda. Fascinante na medida em que configura uma nova reverência face ao mistério da vida, um mais profundo conhecimento quanto à natureza da vida e uma maior responsabilidade e empatia para com a vida em todas as suas expressões. Consciência tremenda, por outro lado, na medida em que se torna acessível ao senso comum e à experiência comum o processo vertiginoso de devastação do humano e do planeta em múltiplas vertentes. A desconstrução também do universo cultural e religioso no qual nasceram as gerações que aqui estão presentes. O colapso da religião tradicional no Ocidente. A irrelevância e o esquecimento de Deus. A incerteza quanto ao futuro. O mundo que nos trouxe do fundo dos tempos até aqui é um mundo fraturado, que separa drasticamente as criaturas umas das outras. Sujeito, objeto, corpo, alma, pensamento, coisas, cultura, natureza, valores, factos, humano, não humano. Bom, representa uma visão do mundo dualista que aliena o humano, homens e mulheres, da rede da vida e das conexões que constituem a verdadeira natureza da vida, do planeta, do cosmos e de Deus. É pertinente aquela palavra do profeta Oséias, eu penso. Ouvi a palavra de Yahvé, filhos de Israel, pois Yahvé vai abrir um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas perjúrio, mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, e o sangue derramado soma-se ao sangue derramado. Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes, e desaparecerão os animais selvagens, as aves dos céus e até os peixes do mar. É pertinente também aquela palavra do Papa Francisco, por ocasião do centenário do início da Primeira Guerra Mundial, centenário do início da Primeira Guerra Mundial, ou seja, 13 de setembro de 2014. O Papa celebra uma missa em Reggio, em Itália. Lá vem a Itália, é verdade, depois. junto aos cemitérios dos soldados que pereceram na Primeira Guerra Mundial. Cito: todas as pessoas que repousam aqui tinham os seus projetos, tinham os seus sonhos, mas as suas vidas foram ceifadas. Porquê? Porque a humanidade disse: a mim que me importa. E mesmo hoje, talvez se possa falar de uma terceira guerra mundial combatida por pedaços, com crimes, massacres, destruições do humano e do planeta. Para ser honestos, os jornais deveriam ter como título da primeira página: a mim que me importa. Aqui e no outro cemitério, continuou o Papa, aqui e no outro cemitério há muitas vítimas. Hoje recordamo-las. Há o pranto, há o luto, há a dor. E daqui recordemos as vítimas de todas as guerras. Também hoje as vítimas são tantas. Como é possível isto? Perguntou o Papa. Os planificadores do terror, os organizadores de conflitos, bem como os fabricantes de armas, escreveram no coração: a mim que me importa. É próprio dos sábios reconhecer os erros, provar tristeza por eles, arrepender-se, pedir perdão e chorar. Com coração de filho, diz o Papa, com coração de irmão, de pai, peço a vós todos e para todos nós a conversão do coração. Passar do a mim que me importa para o pranto. Por todas as vítimas da loucura da guerra, de todos os tempos, o pranto. Irmãos, a humanidade precisa de chorar. E esta é a hora do pranto. Fim de citação. Os humanos choram na terra, todas as criaturas choram na terra,
Deus chora na terra. Se me conseguirem acompanhar. Não chores, Jesus, não chores. Faz-me pena o teu chorar. Os catequistas desta terra te desejam consolar. E sim, os catequistas do Algarve, de Angra, de Aveiro, de Beja, de Braga, de Bragança, Miranda, de Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria, Fátima, Lisboa, Porto Alegre, Castelo Branco, Lisboa, Porto Alegre, Castelo Branco, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, parabéns a todos e a todas aqui presentes, bem-aja. Não chores, Jesus, não chores, faz-me pena o teu chorar. Os catequistas desta terra te desejam consolar. Podem talvez ler comigo. Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde te amei, e eis que estavas dentro de mim, e fora te procurava. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Chamaste-me e rompeste a minha surdez. Brilhaste, dissipaste a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirei. E agora suspiro por ti. Saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo no desejo da tua paz. Das Confissões de Santo Agostinho. Estes eram os termos em que eu gostaria de me introduzir aqui convosco. E agora sim, de um modo um pouco descosido, pegando na palavra beleza, pensando o que é isto, a que é que nos estamos a referir quando falamos em beleza. E depois dizemos as criaturas são espelho, mostram a beleza do Criador, ou mostram ou não, não é? Mostram ou não mostram, ou então o que é que nós podemos fazer? Talvez tivesse interesse, para vós, não sei, distinguirmos entre aquilo que podemos chamar a beleza ontológica, ou a beleza na essência, e a beleza acidental, a beleza circunstancial, a beleza superficial. E situarmos-nos então naquela palavra original do livro do Gênesis, naquela narrativa do primeiro capítulo do Gênesis, e Deus viu que era bom, kitov, uma palavra simples, kitov, que belo, que bom, kitov, reconhecendo a bondade intrínseca, não em função de uma utilidade, a bondade intrínseca de todas as criaturas, não só do ser humano, a bondade intrínseca de todas as criaturas. Diante da criação, em toda a Sagrada Escritura, Deus aparece como fonte de todo o esplendor e de beleza. Diante da criação, que deve ser admirada e que deve ser contemplada, experimenta-se também o encanto, a reação emotiva e afetiva, quantas vezes. No Novo Testamento, essa beleza, e são só pinceladas, porque mais daqui a pouco trabalharemos de um modo mais sistemático, no Novo Testamento toda a beleza se concentra na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o revelador de Deus, esplendor da sua glória, imagem, ícone do Pai. Lemos no Evangelho Gaudium, por isso a Igreja tem em conta que o anúncio do ressuscitado, para chegar ao coração humano, deve resplandecer de quê? De bondade, de verdade e de beleza. Repito, o anúncio do ressuscitado deve resplandecer de bondade, de verdade e de beleza. No entanto, precisamos também de discernir entre
verdadeira beleza e belezas com dificuldades, belezas desfiguradas, poderíamos dizer. O caminho formativo do cristão está sempre ligado à experiência da beleza, está sempre ligado ao encontro com Cristo, está sempre ligado à experiência de um sentido que é novo, de um sentido que é profundo e de um sentido que é vivo. A este nível, ganha sentido o tema proposto para esta intervenção, onde é colocada a palavra ser sacramento. Peço-vos que mobilizem todo o conhecimento e toda a informação que já foi proporcionada ao longo de todo o dia, principalmente na conferência da manhã, relativamente ao sacramento. Eu simplesmente limito-me a perguntar, a levantar a questão, ser sacramento para os outros e com os outros. Primeira pergunta, quem são os outros? Estendemos a quem? Diriam com o Papa nas Jornadas Mundiais da Juventude, todos, todos, todos. Temos de lhe perguntar o que é que ele queria dizer com esses todos, todos, todos. Porque eu poria no feminino, e não é para falar das mulheres, embora também faça falta. Todas, todas, todas. Todas, todas, todas as criaturas. O cristianismo é uma religião inclusiva, aberta e inclusiva a todas, todas as criaturas, salvaguardando-se, claro, a peculiaridade do ser humano. Portanto, ser sacramento para os outros, eu gostava de vos ir deixando esta abertura, não só ao ser humano, mas à beleza do encontro com todas, todas, todas as criaturas, e verão mais à frente porque é que eu faço esta abertura. Ser sacramento, mas afinal o que é que significa ser sacramento em registro cristão? Não ser sacramento, só a palavra sacramento. Olhem, o primeiro contacto, ou a primeira definição que me deram quando comecei a interessar-me um bocadinho pela teologia ou pela formação catequética, etc., foi uma definição muito simples que eu penso que toda a gente a tem. Sacramento é o quê? Sinal da... Alguns ainda não tinham ouvido, mas é uma sinal visível da graça invisível. Eu penso que é um ótimo começo para o catequista junto das crianças, dos adolescentes, sinal visível da graça invisível. Vamos ver se eu consigo agora, durante esta intervenção, dar mais substância a esta fórmula, se ela precisasse, não é que precise, mas dar mais substância a esta fórmula. Mas também aparece aqui, pois, está na definição, sinal visível da graça invisível. E a graça? O que é a graça? Há alguma fórmula também para a graça? Não. É quê? A graça é quê? A graça de Deus diz-se, não é? Pronto. Então, deixem-me desenvolver um bocadinho, a ver se depois vou ao encontro daquilo que vós também já tendes na vossa reflexão. Na linguagem comum, que todos conhecemos bem, este vocábulo significa, pode ser um juízo favorável, pode ser uma resposta satisfatória a um pedido, pode ser uma amnistia, pode ser o estado de graça, pode ser um favor concedido, independentemente do mérito. Pode ter muita graça ou não ter graça nenhuma. Pode ser muito engraçadinho ou ter graça. E, portanto, temos aqui toda uma terminologia associada à expressão graça. O conceito de graça, no fundo, está associado a algo que não é conquistado, não é merecido, é dádiva, é dom. Portanto, tudo o que é graça é de graça. Tudo o que é graça é de graça. Deus ama totalmente as suas criaturas e, porque as ama, dá-lhes o ser, para as elevar à participação na sua própria vida. É este o objetivo, a intenção amorosa de Deus. Fazer participar todas as criaturas na sua própria vida. Poderíamos, pois, falar de um amor especial que chama a criatura a si. Este amor especial é a graça, simplesmente. A palavra, o conceito de graça estão presentes na Sagrada Escritura, na liturgia, na oração, na nossa própria vida.
no âmbito da teologia. Imagina, no século XIII, mas também Santo Agostinho já tinha trabalhado um pouco toda uma terminologia, ou seja, uma linguagem mais técnica para tentar explicar o que é essa graça. Afinal, o que é a graça? Ora, a graça de Deus é Deus. Não é uma coisa que Deus dá. A graça de Deus não é uma coisa que Deus dá, mas é Deus que se dá. A graça é o próprio Deus que se dá. No entanto, tirem no entanto não tem aqui sentido. No século XIII, concretamente com Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele utilizou uma linguagem técnica para nos ajudar também a compreender melhor, afinal, como compreender esta densidade de sentido da graça que é Deus e Deus que se dá. E então ele vai falar, depois eu apresento-vos um esquema que pode ajudar também a clarificar um pouquinho melhor, mas vão entender o que eu vou dizer. Então ele, considerando-se sempre que a graça não é uma coisa, mas é pessoa, fala-se em graça incriada. Imaginem, graça incriada, para falar da graça que é Deus. Graça incriada. É o próprio Deus que se dá. Enquanto que a graça dá-se a quem? Dá-se à sua criatura. Insinua-se, vai seduzindo, vai se apresentando, vai se dando. É uma graça, portanto, incriada que, na medida em que é recebida, na medida em que essa graça é acolhida, na medida em que eu me abro e acolho essa graça em mim, podemos falar, com a ajuda de São Tomás, em graça criada. E essa graça criada em mim implica a transformação do meu ser, a tal metanoia, a transformação intrínseca, não meramente acidental, a transformação do meu ser, naquela lógica de São Paulo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, para além das hermenêuticas e das exegeses rigorosas que possamos fazer das expressões, mas no nosso senso comum entendemos o que é para mim viver é Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta transformação intrínseca, quando digo intrínseca, é na nossa essência, naquilo que nós somos. Portanto, dizia, na medida em que recebemos, acolhemos essa graça que é dada a todos, aqueles que a acolherem deixam-se transformar por ela. Deixam-se, e aí então a linguagem que poderia ser utilizada, esta graça criada. Também, e vão entender, porque às vezes para explicar aos nossos pequeninos pode não ser, mas que é isso? Então Deus escolhe uns e dá graça a uns e não dá graça a outros? Como é que é isso? Também Tomás de Aquino nos ajudava dizendo assim, a graça de Deus é suficiente para todos. Ou seja, graça suficiente porque é dada a todos. Mas esta graça suficiente só é eficaz, graça eficaz, na medida em que é recebida. Acho que estou a ser clara, sim? Sim. Portanto, na medida em que é recebida, então torna-se uma graça eficaz. Daí que, então, os que são ateus, os que não têm qualquer crença, Deus escolheu só alguns. Não, Deus dá-se a todas as suas criaturas. A todas. Deus insinua-se, Deus seduz, Deus toca. Cabe depois à criatura fazer o seu caminho de abertura no mistério do encontro, no mistério da sedução e da decisão, como foi muito bem sublinhado de manhã. Mas primeiro, se calhar, há aquele troca de olhares, não é? Senhor, seduziste-me, eu deixei-me seduzir e andamos neste charme, nesta troca de charme. E aí acontece depois o momento, de facto, da decisão, certamente. Portanto, uma graça que se insinua através de uma série de convites que sugere e ajuda a libertar do pecado, vai provocando, vai convidando e Deus, todo charmoso, dirige-se a nós. E depois, esperando ou não, esperando sempre uma resposta, que pode chegar ou pode não chegar. Em suma, está talvez explícito, a graça de Deus, graça incriada, Deus que se dá, é Deus que se dá.
Na medida em que é recebida esta graça incriada, na linguagem então de Tomás de Aquino, transforma-se numa graça criada, mas que implica a transformação do ser que a recebe. Não é algo que metemos ao bolso, não é nada que metemos na carteira, é a transformação do nosso ser. É, de facto, ser espaço, transformarmos-nos em espaço para que o outro, o transcendente, aconteça em nós. Não é, agora até temos aí cadeiras vazias, mas às vezes em algumas igrejas ou noutros lugares temos assim, dá um jeitinho. E fazemos espaço, um bocadinho contrariados, não é? Mas fazemos espaço para que o outro se possa sentar. Não se trata tanto de fazer espaço, mas de ser espaço em si. Fazer espaço faz-se bem, mesmo contrariados. Agora, ser espaço para que o outro aconteça. O outro, o nosso próximo, o outro que é o transcendente, o outro que é Deus. E assim reencontramos estas... Reparem ainda... não, só estava agora a poder começar, já estava a apanhar um susto. Peço, está bom. Agora é que nós vamos começar. Vamos lá. Então, e como? Vou tentar convosco remeter para, e depois destas questões mais genéricas e sem grande consistência interna, para um segundo tópico desta minha abordagem, que tem a ver com aquilo que eu fui beber, que eu fui procurar no itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias e no novo diretório da catequese, e que vós conheceis muito bem, muito melhor do que eu. E aí, neste horizonte do itinerário de iniciação, eu vou pegar em dois tópicos fundamentais que percebem bem quais são. Um deles, a descoberta da beleza da vocação cristã, e um outro que não poderia deixar de ser, mas não fui eu que o inventei, promoção de uma ecologia integral. Está lá no diretório e no itinerário e que me parecem fundamentais. São estes dois tópicos fundamentais. No meio de 13, estão a ver? Estão a lembrar? No meio de 13 elementos centrais do horizonte, no meio desses 13, eu retive 4, reparem, afinal já só estava. Eu retive 4, mas só para ficar com 2, está bem? Os outros são todos muito importantes, mas não saíamos daqui certamente. Assim, aqueles que eu retive, só para vos dizer, a atitude de fé como atitude integral do ser humano, só para lembrar, atitude integral, reparem esta vocação de abertura, de considerar todas as dimensões da realidade, na sua totalidade, no seu ser total, todas as dimensões, só para sublinhar esse aspecto. Um outro, que me parece muito importante também sublinhar, a conversão permanente, é aquele que está indicado com a letra G de gato. A conversão permanente como dinamismo central da vida cristã. A conversão permanente, repito, como dinamismo central da vida cristã e princípio transformador da sociedade. E eu não resisto neste tópico que não me pertenceria trabalhar convosco, por questões de tempo e por questões também da temática, mas ao falar nesta conversão permanente, eu não resisto a repousar um pouco convosco numa palavra que foi usada pelo Papa Bento XVI, que bem se lembram todos, e que foi usada de um modo específico, mas ele não foi a primeira pessoa a utilizá-la. Ablatio, ou ablatio, bom, não sei se está escrita em algum sítio, mas é como eu estou a dizer, ablatio, já vão ver. Isto a propósito da conversão permanente. E vou-vos tentar dar então um exemplo com as palavras de Bento XVI para nós também ilustrarmos o que entendemos por essa conversão permanente. E ele diz assim: permite-me dizer com uma imagem o que compreendo. Uma imagem que encontrei em quem? Em Miguel Ângelo. Com o olhar de artista, Miguel Ângelo via na pedra que tinha diante dos seus olhos a imagem guia que esperava secretamente ser liberta e trazida à luz. Já explico. A tarefa do artista, na opinião do Miguel Ângelo, era trazer à luz o que estava escondido. Retirar então
tudo o que cobria a imagem, retirar o que cobre a imagem, ablatio, tirar, cortar, para trazer à luz o quê? A forma, a nobilis forma, a forma preciosa ou a figura preciosa. Tão simples quanto isto. Ablatio, cortar, tirar, para que apareça a figura preciosa que somos, que a Igreja de Jesus Cristo é, que cada criatura é, mas que precisamos desta conversão permanente, que passa também, não só, também por este ajudar a trazer à luz, cortar, ablatio é cortar. Quando quem está aqui, há pessoas da área da medicina, a ablação de um membro, é cortar um membro, é o termo técnico para cortar, tirar. E ele diz então assim, o Papa, se entendemos exatamente esta imagem, podemos encontrar nela, inclusivamente, o modelo guia não só para a nossa renovação pessoal, mas também para a reforma eclesial. E ele diz, de um modo muito humilde, que a reforma é sempre uma ablatio, um deixar cair para que se faça visível, e repito, a nobilis forma, a forma preciosa. Nunca nos devemos esquecer, diz ele, de que quantos mais aparatos construímos, em nós próprios e na nossa vida e à nossa volta, ainda que sejam os mais modernos, tanto menos espaço há para o Senhor. Era aquela questão do ser espaço para que o outro aconteça. E, portanto, depois o Papa continua nesta elaboração, que depois aplicamos então também na antropologia, e São Boaventura também tinha utilizado para o ser humano. Papa Bento XVI aplica à Igreja, dizendo a Igreja deve ter sempre associada a si, não me lembro o nome, o escopro, não, é correto? Talvez, não é? É o escopro? Pronto, obrigada. Deve ter sempre associada do escultor para tirar, para cortar, para fazer aparecer a forma nobre, a figura nobre, a figura preciosa. Ora, portanto, dentro dos 4, então, elementos fundamentais que o horizonte do itinerário nos apresenta, dentro dos 13, agora situava-me um pouquinho nos outros 2, que era então a descoberta da beleza. E a descoberta da beleza, dizíamos, da vocação cristã. No fundo, se podíamos resumir, e eu vou dizendo assim algumas expressões quase tipo um chavão, se posso dizer assim, a vocação cristã é a vocação para ser espelho da beleza de Deus, da beleza que é Deus. Meus amigos e minhas amigas, é muito simples, é olharmos uns para os outros e vermos a beleza de Deus em nós. Umas vezes sim, outras vezes não. Não é? Assim, é a vida, não é? Mas que tenhamos o desejo dessa beleza, o desejo incessante desta beleza. O reconhecimento no outro de que, de facto, eu olho para ti e vejo em ti Deus. Tu representas, tu és espelho de Deus. Esse é então o tópico da beleza, que é fundamental. O outro, como já vos tinha introduzido também, é o tópico da ecologia integral, que é o último que é apresentado, a linha M, que também teremos a oportunidade de tecer algumas considerações. Proponho-vos assim 3 desafios maiores, simplesmente quase em jeito de transição. Um desafio, que não é bem desafio, é só uma consideração, que é: precisamos de conhecer, precisamos de saber, precisamos de cultivar, mas o nosso conhecimento como catequistas, digo eu, embora não seja catequeta também, mas somos todos catequistas em algum momento, um conhecimento manifestado com louvor. Aquilo que nós vimos aqui durante todo o dia de hoje foi o quê? Foi conhecimento manifestado com louvor. O Concílio Vaticano I, não importa agora, tinha uma expressão muito interessante para falar da glória de Deus, que é
clara cum laude notitia. Clara, é só isto, clara cum laude notitia. A tradução que encontrei, que me parece mais representativa, é conhecimento manifestado com louvor. Ou seja, o convite a que tudo aquilo que ensinamos, tudo aquilo que transmitimos, seja manifestado, seja apresentado com louvor. Conhecimento, mas não é mera informação, não é mera transmissão de uma doutrina. É da ordem da experiência profunda, gratificante, eloquente, substancial. É um conhecimento manifestado, que nós manifestamos esse mesmo conhecimento com louvor. Por todos os meios educativos, entre eles a catequese, são chamados a partilhar a responsabilidade de promover uma cultura da vida, promover uma nova reverência face à vida, uma formação integral da pessoa, um crescimento autêntico que integre uma educação para a justiça, para o maravilhamento, para a gratidão, para a escuta atenta e solícita do clamor da terra em sofrimento e para a escuta atenta e solícita do clamor dos humanos em sofrimento e também para a escuta atenta e solícita do choro das criaturas e do choro de Deus. O segundo desafio, educar então para a beleza. O terceiro desafio, educar para uma ecologia integral. Numa encíclica do saudoso Papa João Paulo II, a Fides et Ratio, ele dizia chamava-nos a atenção para a beleza e dizia que os conhecimentos fundamentais nascem da maravilha que suscita a contemplação da criação. Os conhecimentos fundamentais, dizia ele, nascem da maravilha, do espanto maravilhado que suscita a contemplação da criação. O ser humano enche-se de encanto ao descobrir-se incluído no mundo e relacionado com outros seres semelhantes, com quem partilha o destino, dizia ele na Fides et Ratio. O Conselho Pontifício para a Cultura, em 2006, num texto que intitula, outra vez uma expressão em latim, mas que tem tradução, como é óbvio, Via Pulchritudinis, a via da beleza, perfeito, a via da beleza. E apresenta então este documento propostas pastorais, em que dizia: uma atenção particular à natureza ajuda a descobrir nela o espelho da beleza de Deus. Na natureza, o espelho da beleza de Deus. É necessário dar maior atenção à criação e à sua beleza na formação humana e cristã. É necessário dar mais atenção à criação, a todas as criaturas, repito, portanto, e à sua beleza na formação humana e na formação cristã. Isto, diz este documento, nesta orientação pastoral, isto ajuda as pessoas a descobrir o projeto do Deus Criador, apelando para os sentimentos ligados à maravilha, à adoração, ao agradecimento. E dar-nos mais este desenvolvimento, devemos pôr em prática com cuidado a dimensão dupla da escuta. Escuta dupla. Que escuta é esta? A escuta da criação, que proclama a glória de Deus, e a escuta de Deus, que nos fala através da sua criação. Olhem e reparem, que nos fala através da sua criação. Eu não pus ali o texto todo, não importa, mas depois tem uma parte que o Dr. João vai fazer depois o favor de passar. Mas eu começaria aqui, João Crisóstomo, já que toda a tarde foi com os textos patrísticos dos padres da Igreja de um período entre o século II e o século VIII da era cristã. Olhem o que dizia João Crisóstomo: tu ainda poderias, se não estivesses cansado. Não é para nós, penso eu, bom, mas pronto, não é? Tu ainda poderias, se não estivesses cansado, aprender a conhecer através de outras testemunhas. Quem são as outras testemunhas? Pelas nuvens, pelas estações, pela revolução dos astros, pelos ventos, pelo mar, por todos os seres que nele habitam, pelos pássaros que voam nos ares, por todos os que vivem em terra firme. E tenho aqui meia página com todas
todas com múltiplas criaturas, também pelos animais domesticados, por aqueles que ainda não são, pelos animais selvagens e os animais familiares, pelos grandes e pelos pequenos, pela vida, pelo labor, pela bebida, pelo alimento, pelo dia, pela noite, pela morte, pela tristeza. Aprender através das criaturas, contemplar, conhecer e escutar todas as criaturas. E dizia ele então, por fim: como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizeste com sabedoria. E eu cantaria convosco, cantarei, cantarei a bondade do Senhor, cantarei, cantarei a bondade do Senhor. Então a catequese pode beneficiar muito se desenvolver uma pedagogia de observação das belezas naturais. Pode ser um recurso fascinante, um recurso muito importante. Porquê? Porque essa contemplação vai suscitar naquele que cria espaço para contemplar, tempo para repousar o olhar, para fazer silêncio, cria as condições ideais ou importantes, condições importantes para desenvolver uma série de sentimentos que se desenvolvem e que se cultivam, a saber, o silêncio, a capacidade de escuta, a espera paciente, a admiração, a descoberta da harmonia, o respeito pelo equilíbrio entre todas as criaturas, nos ecossistemas, o sentido da gratuidade, a adoração, a contemplação. É assim importante multiplicar iniciativas pelas quais a Igreja consiga transmitir o sentido e o valor autêntico da natureza. E nós temos imensos recursos ao nosso dispor. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que também já aqui foi referida várias vezes, de 2013, outra vez o Papa Francisco insiste na via da beleza, como meio, diz ele, de acesso a um conhecimento autêntico da realidade e como motor de conversão. Temos aqui um trabalho muito importante a fazer, certamente todos. Esta via da beleza como meio de acesso a um conhecimento autêntico da realidade e como motor de conversão. O que é que aconteceu aqui há pouco no início da tarde? Um acontecimento de beleza suprema. E aprendemos, quem não sentiu alguma emoção em algum momento? Alguns vieram-me lágrimas aos olhos em algum momento. É a emoção, é o sentirmos-nos no céu. Um momento litúrgico, mistagógico, profundo, em que nos sentíamos em paz. Paz com Deus, paz uns com os outros, paz com toda a criação. São estes momentos que nos fazem falta no meio dos infernos da nossa existência, não é? Que tantas vezes martirizados. Na exortação, então, apostólica, o Papa Francisco insiste nesta via da beleza como meio de acesso a um conhecimento autêntico da realidade e como motor de conversão. Como são belos os pés que anunciam a paz. Eram os belos, não é? Que repartem o pão na refeição do Cordeiro. Muito bem, a beleza está sempre cheia de bondade e de verdade. A beleza está sempre cheia de bondade e de verdade. Por isso, contemplar... desculpem, eu até me esqueci, por vossa causa, até me esqueci de referir que estou aqui, neste momento, a citar literalmente o novo diretório da catequese, porque, de facto, fiz questão de ir percorrer concretamente os números 53 e os números entre 106 e 109, está ali? Está. Pronto, está bom, sim. E, portanto, esses números, fundamentalmente, onde a questão da beleza é considerada.
de um modo que transponho para aqui em muitas partes literais. Então a beleza está sempre impregnada da bondade e de verdade. Por isso, contemplar a beleza provoca no ser humano, já dissemos isto, sentimentos de alegria, sentimentos de prazer, de ternura, de bem-estar, diríamos. E como precisamos de bem-estar, de nos sentirmos bem. A catequese, novo diretório, a catequese mostra de forma concreta a beleza infinita de Deus, dando a conhecer a vida dos santos, a figura de Maria, Mãe de Deus, o caráter misterioso da criação, mas revelando e descobrindo o incrível e imenso património litúrgico, património artístico também da Igreja, valorizando as formas, inclusivamente da arte contemporânea. E, portanto, tudo isso guia os catequizandos, diz o novo diretório, em direção ao belo dom que o Pai ofereceu no seu Filho. Todos estes recursos podem e devem guiar os catequizandos em direção ao belo dom. Quem é este belo dom? É o tal dom que é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça, diria São Paulo, e a graça de Deus é a graça de Cristo, e a graça de Cristo é Cristo. Olhem, a graça de Deus é a graça de Cristo. Sim? E a graça de Cristo é Cristo, é Ele mesmo, não é uma coisa que dá. Isto numa linguagem paulina. Mas a graça de Deus é Deus que se dá. Também poderíamos, mas eu acho que vou passar aqui à frente aqui outras referências à encíclica Laudato Si, que é de 2015, onde também o Papa vem novamente com a questão da beleza, a beleza. E ele diz, nem tudo está perdido, porque, cito, porque os seres humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, também podem superar-se. E diz o seguinte, não há sistemas que anulem por completo a abertura ao bem, à verdade e à beleza. É esta esperança ativa. Não há sistemas que anulem por completo a abertura ao bem, à verdade e à beleza. E à nossa capacidade de reagir à sedução de Deus, diríamos. E depois outros números, mas que passamos à frente. No novo diretório da catequese, no capítulo 5º, temos a questão da pedagogia da fé. E nesta pedagogia da fé, fala da pedagogia divina, na história da salvação, que os senhores conhecem e as senhoras também, e são apontados alguns critérios para o anúncio da mensagem evangélica. Estou simplesmente a tentar situar-vos. Critérios para o anúncio da mensagem evangélica. Fala-se do anúncio do reino de Deus, também já falado aqui hoje. O reino de Deus, Deus reina. Ou não, não é? Reino de Deus, invertam só a palavra. Se algum menino vos perguntar, mas o que é o reino de Deus? Olha, Deus reina, inverte as palavrinhas. Deus reina, mas depois temos de viver. Ai, reina, não parece, não é? Então, pois... Mas o reino de Deus já está aqui, já está inaugurado. É o já e o ainda não do reino de Deus. E, portanto, o que é o reino de Deus? Deus reina. E depois enchem com a substância que conseguirem. Ora bom, mas, portanto, são critérios gerais que são apresentados, mas a mim interessa-me partilhar aqui convosco principalmente o critério do primado da graça e da beleza. O critério do primado da graça e da beleza que está precisamente no novo diretório da catequese à vossa disposição. E, portanto, toda a catequese precisa de ser uma catequese de graça, lemos nós no número 174. Toda a catequese precisa de ser uma catequese de graça. Já falamos no início sobre como entender esta graça. No número 175 fala-se anunciar Cristo significa mostrar que acreditar nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também é algo belo. É esta beleza, esta iniciação à beleza que é Deus. Poderíamos ainda evocar no número 175, no entanto, a catequese não é, em primeiro lugar, a apresentação de uma moral, mas sim o anúncio da beleza de Deus. Pensem, não é em primeiro lugar, embora também tenha o seu lugar, toda uma moral,
não é, em primeiro lugar, o anúncio de uma moral, mas o anúncio da beleza de Deus, da qual se pode fazer experiência que toca o coração e a mente, transformando a vida. A experiência que transforma a vida. Lembrem aquilo que na primeira carta de São João nós lemos, São João 1:2. O que era, podem ler comigo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Nós a vimos e dela testemunhamos. Testemunho através, por exemplo, da linguagem da arte, isto no âmbito sempre da beleza. E o novo diretório apresenta-nos no número 209 as imagens da arte cristã, ou valoriza as imagens cristãs e convida o catequista, e convida-nos a todos, a ver aí uma verdadeira catequese nas imagens cristãs, as verdadeiras imagens cristãs, como é óbvio, que ao longo de toda a história do cristianismo, e principalmente no primeiro milénio, de uma riqueza extraordinária e que servia como catequese para o povo. Era a catequese base, fundamental, através das imagens, através das representações cênicas e, portanto, também nós hoje vamos encontrar nas linguagens da arte, na nossa época, imagens cristãs capazes de potenciar a experiência do encontro com Deus, através da contemplação e da sua própria beleza. Também o património musical. O novo diretório, no número 211, chama-nos a atenção para isso. O património musical da Igreja, de inestimável, diz o diretório, inestimável valor artístico e espiritual. E depois é muito interessante, e vamos encontrar aqui uma palavra de Santo Agostinho, reparem, porque o poder da música sacra, o diretório fala da música sacra, e eu acrescento, e o cancioneiro litúrgico popular, é bem descrito por Santo Agostinho nestes termos. Quanto chorei ao ouvir os hinos que esta honra, vivamente comovido com as vozes da tua Igreja, que cantava com suavidade. Aquelas vozes vibravam nos meus ouvidos e a verdade descia ao meu coração. E tudo se transformava em sentimento de amor e me causava tanta alegria a ponto de me derreter em lágrimas. Jesus, eu amo-te. Jesus, eu amo-te. Jesus, Os cânticos litúrgicos também possuem uma riqueza doutrinal, que o canto associado à transmissão simplesmente pela voz, com o canto, a letra, com o som da música, entra mais facilmente na mente. Isto são estratégias, ou seja, a ensinar pela música, a ensinar pelo canto, transmitir, fazer catequese através da música e do canto, memorizamos muito bem. Memorizamos muito mais facilmente e, por isso, entra mais facilmente na mente e imprime-se mais profundamente no coração das pessoas. Ora, vejam, por exemplo, um exemplo, este agora mesmo. Deus é amor, Jesus... Comecei alto, desculpem. Já aparece aqui... Pois, bom. Desculpem o que eu me lembrei, meu Deus, vá. Bom.
Deus é amor, Jesus o ensina. Deus é amor, São Paulo confirma. Deus é amor, eis a solução. Ler o capítulo 4, versículo 8, 1 João. Ler o capítulo 4, versículo 8, 1 João. Aqueles que ainda não sabiam, porque a maior parte já sabia, aqui está. Os meninos memorizam para sempre e depois vão-lhe dar substância. Deus é amor, Jesus o ensina. Deus é amor, São Paulo confirma. Deus é amor, eis a solução. Ler o capítulo 4, versículo 8, 1 João. Ler o capítulo 4, versículo 8, 1 João. E assim, agora em mais só 5 minutos, o horizonte do itinerário da iniciação cristã toca o último tal elemento, a linha M, aquele elemento também crucial, que fala da promoção de uma ecologia integral. Que depois não é desenvolvido, não tem importância, mas que me parece que para a nossa formação futura, que é uma das áreas que merece muito a nossa consideração. E, portanto, tem paralelos, esta proposta, claro que tinha de ter, do itinerário da iniciação à vida cristã, tem o seu paralelo no novo Diretório da Catequese, concretamente no número 329 e outros que indicarei. Muito brevemente, também para não ser maçadora, aqui sim, também através da consideração da terra e de todos os elementos da natureza, mais uma vez vamos encontrar este reforço através em que o próprio diretório fala no número 329, tem um pequeno título que se chama o espaço rural ou qualquer coisa ligada então com o rural, não tenho agora bem presente, em que é o mundo agrícola, o mundo rural, essa também é aí. Nós poderemos, aqueles que se situam nesse contexto da ruralidade, no contexto da natureza, no contexto da agricultura, temos aí também elementos de uma riqueza extraordinária que poderemos explorar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e com os nossos adultos, como é óbvio. Diz o diretório, partindo da criação para chegar ao Criador. Partindo da criação, a comunidade cristã sempre encontrou caminhos de anúncio e de catequese que é sábio retomar de novo. Sempre se encontrou aí, até o próprio Jesus. Falava em parábolas e ia buscar a natureza. Ia buscar a natureza e às parábolas da agricultura também, às imagens da agricultura, imagens para depois se dirigir às pessoas. Portanto, no número 330, o cultivo da terra, as estações do ano, os ciclos da própria natureza podem ser lidos de um modo que nos ajude a orientar o olhar e a consideração do catequizando para o Criador de todas as criaturas. Desenvolvendo assim, até inclusivamente para o sentido litúrgico e a presença litúrgica e sacramental, tantos sacramentos em que o sacramento é transformação, o pão, o vinho, a água. É a própria natureza que precisamos de contemplar e perceber a densidade semântica, a riqueza de sentido que nos proporciona. No número 357, não pude deixar de vos passar este elemento, diz o novo diretório, é preciso dar a conhecer aos catequistas os principais documentos do magistério que tratam todas estas problemáticas. Olhem, e hoje em dia, a quase totalidade dos documentos do magistério católico encontram-se em acesso livre no site do Vaticano. Onde? Vaticano.va. Não tem ponto final a seguir, vá. Vaticano.va. Encontram tudo, portanto, todos os documentos, as encíclicas das congregações, do Papa, portanto, é muito acessível, ou pedem aos vossos filhos, aos vossos maridos, ou esposas, ou alguém que ajude a fazer download, a descarregar alguns desses textos, e que, portanto, vós próprios
de um modo autónomo, podeis aceder a essa documentação e depois deliciar-vos com a leitura, meditar, refletir, aprender sozinhos, em conjunto, oficinas de leitura, leitura conjunta, em grupos alargados ou mais restritos, 2, 3 pessoas, mas está acessível para todos vós. Quase terminando, a catequese aparece também como ligada ao compromisso ecológico. A catequese aparece ligada ao compromisso ecológico. E então, mais uma vez, e aqui o Papa Francisco não se cansa de nos exortar, diante da aceleração e da complexidade do problema ecológico, já os pontífices antes dele, mas o Papa Francisco de um modo particular, têm convidado sem parar a uma conversão ecológica, à qual eu acrescento profunda, mas é a questão para outros desenvolvimentos, capaz de tocar a essência do humano, no lugar onde, em última análise, se instala, que é em nós, que está a raiz do problema, a raiz e também a solução. Está a raiz do problema e também a solução. No número 382, e aí sim, de um modo, faço questão de vos deixar, os crentes são chamados a sentir-se, os crentes que somos, a sentir-se interpelados por esta crise, por esta questão ecológica, conscientes de que, e reparem, eu acho que ainda não temos bem esta consciência, globalmente falando, a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da nossa fé. Não é uma questão para os ambientalistas. Enganamo-nos. Os ambientalistas também, mas têm a área deles. Nós, cristãos, precisamos de descobrir qual é o papel da religião diante das problemáticas ecológicas. Da religião e, concretamente, do cristianismo. E o novo diretório aqui, de um modo sem contemplação, a nossa tarefa no seio da criação, os nossos deveres em relação à natureza e ao Criador, fazem parte da nossa fé. Portanto, torna-se necessário escutar o grito da terra pobre, este grito da terra pobre está intimamente relacionado com o grito dos pobres da terra. E continuamos ainda no diretório, no número 383, a catequese saberá reconhecer em tudo aquilo que vai acontecendo e nestes gritos, neste clamor que se eleva na terra, clamor da terra e clamor dos humanos, neste grito que se eleva da terra, neste clamor, a catequese saberá reconhecer sinais da voz de Deus que também clama, sinais do choro de Deus na terra. E juntamente com outras ações da pastoral, não faltará certamente, diz o novo diretório, no 383, não faltará a sua tarefa de motivar e apoiar entre os crentes uma mentalidade e uma espiritualidade ecológicas. Uma catequese sensível à salvaguarda da criação significa favorecer e promover uma cultura de atenção, uma atitude de respeito para com todos, e que nós poderemos alargar todas as criaturas. Ainda nesta via de conversão ecológica proposta no novo diretório e que o itinerário de iniciação apresenta na linha M, como vos tinha dito. A catequese terá o cuidado, e é só para reforçar a ideia que já apresentamos antes, cito, a catequese terá o cuidado, antes de mais, de ajudar os crentes a tomar consciência de que o compromisso a favor da questão ecológica é parte integrante da vida cristã. É parte integrante, não é uma opção, é parte integrante da vida cristã. Oferecendo, portanto, tentando oferecer motivações teológicas para a conversão ecológica. E, como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, na exortação apostólica, no número 9, toda a experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão. Toda a experiência autêntica e verdadeira e de beleza procura a sua expansão. Naturalmente, de tarde passou aqui não sei se era de São João Crisóstomo, não tenho presente agora, era o teu nome tem o perfume de uma fragrância. Não importa que era o padre da igreja, mas o teu nome tem um perfume de uma fragrância. Esta questão do perfume,
que perfume, quando passamos em algum sítio em que sentimos um aroma no ar, mas que perfume é este? Vejam a curiosidade, não é? Ou que perfume é que tu estás a usar? Ficamos seduzidos pelo perfume e vamos querer saber que perfume é esse. Ou então ao contrário, vá. Olha, desculpa, mas que perfume é esse afinal, não é? Pronto, vá, entenderam-me. É este perfume, não é? Todo o bem não fica retido em si. Quase me lembra e é mesmo concluindo, quase me lembra uma imagem. O bem não pode ficar retido em si. A bondade não pode ficar retida. A paz, a alegria, o perfume não pode ficar retido em si. Assim como o cristão não pode ficar a vida toda grávido de Cristo. Porque, como sabemos, não se pode ficar a vida toda grávido. É verdade que os cristãos, à luz de São Paulo, estão grávidos de Cristo. Deus está a crescer em mim, Deus desenvolve-se em mim, Deus cresce em mim. Mas em algum momento, meus senhores e minhas senhoras, é preciso dar à luz. É preciso dar à luz, senão as coisas não correm da melhor forma. Ao que parece, muitas vezes passamos a vida grávidos e olhem, e pronto. E não é pronto, estou a brincar, entendem bem, certamente. Ainda na exortação apostólica fala-se de uma fraternidade mística, que é isso, no fundo, que temos experimentado aqui ao longo deste dia. Portanto, a verdade e a beleza do encontro com o outro. É uma fraternidade mística, também uma ótima expressão para explorarmos. Agora, concluo mesmo com Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: amo-te, Senhor, disse estou certo, e não tenho qualquer dúvida. Feriste o meu coração com a tua palavra, e eu amei-te. Então dirigi-me a todas as coisas que rodeiam as portas da minha carne. Por favor, diz-me algo do meu Deus, já que vós não o sois. Dizei-me algo dele. E com voz clamorosa, as criaturas exclamaram: Ele fez-nos. Eu interrogava-as com o meu olhar. Elas respondiam com a sua beleza, Jesus Cristo apresenta-se, Ele mesmo, a graça de Deus, que é Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo não é um caminho entre outros, nem é uma verdade entre outras, nem é uma beleza entre outras. Ele é o caminho vivo que conduz à verdade viva que dá a verdadeira vida. Ele mesmo é a beleza eterna de Deus. Beleza suprema, esplendor da beleza, fonte de toda a beleza. Porque, palavra de Deus feita carne, Ele é a manifestação, Ele é a revelação, Ele é a epifania de Deus. Ele é a beleza do mundo. Com Bento XVI, vos deixo também nesta hora. Quem deixa entrar Cristo, convosco, quem deixa entrar Cristo, nada perde, nada, absolutamente nada, daquilo que torna a vida livre, bela e grande. Não, só nesta amizade se abrem de par em par as obras. Só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só nesta amizade experimentamos o que é belo e o que liberta. Bem-aja a vós.